Com a chegada de tantas tecnologias, com a chegada de tantos robôs e inteligências artificiais, o que a gente pode esperar para os próximos tempos e também para o momento presente para o farmacêutico que atua hoje dentro de uma farmácia com ou sem manipulação? Ah, chegou a hora da gente falar sobre isso. Eu sou Inácio Luvan, você está aqui no canal Farmacêutico de Valor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, um canal dedicado para falar do nosso mundo farma, sobre o nosso papel e principalmente de estarmos juntos e conectados, construindo uma farmácia melhor para nós farmacêuticos. Eu tenho a convicção de que hoje a gente entrega um trabalho muito legal para o mercado, mas nem sempre a gente tem retorno sobre isso, retorno profissional, retorno financeiro. Então, é sobre isso aqui no Farmacêutico de Valor. Seja bem-vindo. Quando a gente vai falar de robotização do mercado de um modo geral, hoje é muito comum a gente falar de inteligência artificial. Eu quero trazer aqui um ponto importante para a gente, que é uma ruptura, que é o ponto de, Inácio, aqui dá para a gente falar antes e depois. O que acontece com o farmacêutico em termos de papel, em termos de trabalho e o que está acontecendo. E o mais louco aqui, já vamos deixar isso registrado, é que a mudança está acontecendo. Não é algo que vai acontecer, só que ela é sutil quando a gente está envolvido. À medida que a gente vai tirando o zoom e vendo na linha do tempo, a gente começa a ver, de uma forma mais clara e nítida, os saltos que estão sendo dados. Então, se você hoje, até é legal você me escrever aqui nos comentários, se você hoje está no mercado, se você atua em uma farmácia, quer seja ela com ou sem manipulação, se você está na faculdade e sabe que provavelmente em algum momento a chance é grande de você atuar na principal frente de trabalho. Principal não por ser a mais importante, mas por ter a maior quantidade de farmacêuticos trabalhando, não é? Me escreve aqui que isso é legal para a gente ter um termômetro, tá bom? O fato é o seguinte, há alguns anos atrás eu me deparei com um vídeo de um equipamento que estava, se eu não estiver enganado, na Alemanha, e esse equipamento pegava o medicamento, guardava o medicamento. E quando o paciente precisava do medicamento, essa máquina, esse robô, ele pegava rapidamente esse medicamento, sempre respeitando, olha que incrível, né? Isso é maravilhoso, sempre respeitando o vencimento, ou seja, eu reduzo em muito a quantidade de quebras, a quantidade de perda por validade. E aí tinha um lance que quando eu vi eu fiquei encantado, que foi o seguinte. Cara, se eu estou atendendo um paciente e eu digo para ele, meu senhor, minha senhora, só um momentinho, eu vou buscar o seu medicamento, naquele momento existe uma quebra, porque agora o meu olhar saiu e agora aquele cliente, aquela pessoa, ela pode pegar o celular dela, ela pode olhar para cima, ela pode ver um jornalzinho da farmácia, ela se perde, ou ela pode se perder, normalmente se perde. E quando eu volto lá de trás com os medicamentos daquele paciente, já não é mais a mesma relação, sequer é mais as mesmas pessoas, podemos assim dizer. Significa que eu preciso reconstruir aquela relação. Isso dá trabalho. E é provável também que essa pessoa, contexto Brasil, na hora que ela vê o medicamento na minha mão, ela para de prestar atenção em mim e começa só a olhar para o medicamento, tipo, resolve logo que eu quero ir embora. Eu costumo dizer, my precious, né? A pessoa vê o medicamento, é o meu medicamento. Inclusive, uma das estratégias que eu uso muito no meu atendimento, quando eu estou em balcão, quando eu estou orientando equipes na farmácia, é de trazer o medicamento e colocar por debaixo. Por quê? Para eu passar a mensagem que eu preciso passar. Lembre-se disso, pode ser que seja uma informação valiosa aí para você. Por quê? Eu quero o paciente prestando atenção em mim. Se eu quero cuidar de alguém, eu preciso ter a atenção dessa pessoa. E uma das coisas mais incríveis que eu vi da máquina é o quê? Eu faço o pedido aqui, olho no olho com o meu paciente, o medicamento sai aqui atrás. Eu não preciso ir buscar, ele já vai sair atrás de mim. Eu só pego aqui com a mão, já coloco aqui debaixo. Ou seja, se eu estou fazendo ali um trabalho, uma venda, não é? Uma venda mesmo, venda no sentido de vendendo um cuidado, é importante esse horário, é importante esse alimento, ou é importante tomar com esse determinado líquido, e eu estou verificando outras informações, sei lá, se de sono, eu estou olho no olho com o paciente. Eu achei aquilo incrível. Esse é um ponto, mas tem um outro ponto. Espera aí, se essa máquina guarda, coloca no PVPS, o primeiro que vence é o primeiro que sai. Se essa máquina faz um inventário em segundos, e eu não sei você, mas eu já passei madrugadas fazendo inventário, contando a farmácia inteira,
dá um trabalho, mas dá um trabalho gigantesco, é uma força-tarefa gigantesca. O inventário fica pronto em segundos, significa que o meu estoque real é o estoque que está no sistema. Opa! Só que ao mesmo tempo, eu pensei, cara, e equipe? Eu numa farmácia ali com 14, mais ou menos, pessoas trabalhando. Eu dou uma olhada para aquelas 14 e falo, como é que vai ficar isso aqui na hora que a máquina estiver funcionando? O fato é que o tempo passou, essa máquina não é mais uma novidade, isso já é realidade em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, e eu tive a felicidade, inclusive, de entrevistar, né, uma pessoa que é a head, a cabeça aqui dessa operação, aqui no Brasil. Está no podcast Farmacêuticária, é um episódio que você pode selecionar aí e assistir. Recomendo que assista para pegar a perspectiva dela. Foi uma entrevista riquíssima e já faz um tempo que a gente gravou isso. O fato é que de lá para cá, várias farmácias já receberam um robô e a gente está vendo algumas transformações. E a primeira grande transformação é, quando eu penso num trabalho mecânico de prateleira, coloca na prateleira, repõe prateleira, limpa prateleira, verifica a validade, faz o inventário, eu resolvo isso, resolvo no sentido de eficiência, de qualidade, de velocidade com o robô. Ao mesmo tempo, eu não preciso dessa equipe para fazer isso. Logo, o que eu preciso cada vez mais? Eu preciso de pessoas pensando, eu preciso de pessoas conseguindo olhar verdadeiramente para as outras pessoas. Logo, um trabalho antes mais mecânico, vejo, hoje, não para o futuro, cada vez mais consultivo. Cada vez mais uma pessoa entra e eu tenho que ter a habilidade para poder fazer boas perguntas, para poder ajudar mais aquelas pessoas. Então, eu estou numa esfera que não é empurroterapia, não é venda qualquer... Isso nunca fez parte da minha vida. Nunca, absolutamente. Mas eu tenho para mim que a venda é uma transferência de energia, a venda é uma transferência até mesmo de sentimento. Então, nesse sentido, quanto mais eu estou olhando de verdade para alguém, mais eu consigo contribuir, vendendo uma informação, às vezes vendendo um serviço, às vezes vendendo um produto, mas sempre pautado o quê? Num compromisso, na seriedade, na ética, no nosso juramento de um modo geral. Então, quer dizer que a robotização nesse sentido, quer seja com um robô atrás do balcão, quer seja nos robôs telas, não sei se você já viu isso também, onde ao invés da gente ter o produto nas prateleiras, todos os produtos ficam no robô, e onde é prateleira é tela. E a tela traz o produto que você pede por voz, ou enfim, por diversas maneiras de dar comando, e você não tem mais a prateleira no meio da farmácia, por exemplo. Só que você ganha espaço e ganha força para ter mais clínica, mais espaço consultivo. E espaço consultivo também em toda a parte que eu vou chamar aqui de perfumaria. Quer seja da parte de unhas, ou capilar, ou de tratamento de A, B e C, pessoas que estão pensando. Então, talvez o modelo que a gente está vendo com a robotização, com a chegada de tanta tecnologia, a inteligência artificial, esteja desenhando um cenário onde, de um modo geral, eu preciso de pessoas cada vez mais consultivas. Pensando na equipe. Pensando no farmacêutico, eu pego o consultivo também, só que eu abro um ponto difícil aqui. Vamos colocar as cartas na mesa, não é? Nós temos um desafio no Brasil. Desde 1973, a gente tem uma legislação que é a 5991, e ela preconiza que em todo horário de funcionamento a gente precisa ter um farmacêutico ali. Ora, eu não vou discutir o porquê disso. Eu concordo, talvez você discorde, tá tudo bem, coloca nos comentários, mas eu concordo. Se tem, medicamento envolvido, precisa ter, de alguma maneira, o nosso trabalho farmacêutico. O fato é que isso ainda não é uma realidade. Nós avançamos muito, nós melhoramos muito a chance de ter um farmacêutico hoje, uma farmacêutica na farmácia gigantesca, coisa que há 20 anos atrás não era. Há 10 anos atrás era pior, 5 anos atrás. Então, assim, melhorou muito, mas ainda não é uma verdade o tempo integral. Algumas farmácias, se você conversar com os donos, com os gestores, eu não vou entrar no mérito de certo ou errado, tá bom? Eu acho que isso aí cada um sabe do seu, tem o seu juízo. O fato é, a gente não tem 2 ou 3 farmacêuticos em farmácias que por lei precisaria ter. A gente não tem. Então, isso é um fato, né? Agora, se isso é realidade para milhares de farmácias e a gente tem um impasse, ou por mais que tenha uma pressão em cima
dos conselhos. Fala, cara, farmacêutico tem que ser de carne e osso, tem que estar lá de verdade e tal. Existe uma grande solução de um profissional farmacêutico poder atender de maneira virtual 2, 3, 5, 10 farmácias simultaneamente. Existe essa possibilidade, existe uma pressão para que isso não aconteça. Só que ao mesmo tempo a presença ela não acontece. Então não é porta-voz de apocalipse, nada disso, não tem informação privilegiada nenhuma a respeito disso. Mas eu vivo farmácia todo santo dia. Então, se a gente imaginar o tempo passando, eu vejo também que parte do nosso trabalho pode sim se tornar um trabalho de atendimento, de alguma forma, virtual, pensando no conceito de farmácia. Então, o jeito de ser farmacêutico deixa, no meu entendimento, de ser mais um trabalho de entrega e passa a ser cada vez mais um trabalho pensante. O que eu vislumbro, almejo, a bandeira que eu hasteio é que nós somos responsáveis por todas as dispensações de uma farmácia. Sim, somos, por lei. Então eu preciso garantir que tem, de fato, um farmacêutico sendo responsável por isso. E para ser responsável, a gente precisa trabalhar, a gente precisa da nossa coragem, a gente precisa do nosso conhecimento. Então, quando eu vejo robotização, quando a gente vai falar de emprego, acabou e tudo mais, eu vejo que, olha, sim, o emprego diminui, mas ele muda de forma, o que pode trazer também até mais valorização profissional e financeira, pode. A gente sabe que o nosso mercado, quando envolve dinheiro, tem muita coisa envolvida, principalmente aqui no Brasil. Então, é um cenário que traz algumas coisas promissoras, mas traz também um aumento, sem dúvida nenhuma, na nossa maneira clínica, consultiva de atuar. Então, se hoje você já está atuando de maneira consultiva, investigativa, perguntativa, sabe? Você pergunta, você quebra a cabeça para poder ajudar as pessoas, isso para mim é conexão com esse momento para quem está se adaptando. E é claro, pode existir outras frentes de trabalho onde fala, não, Inácio, eu quero um clássico de outrora. Ok, eu vejo que vai funcionar por um tempo em algumas partes, mas tudo indica que em muito pouco tempo a gente tem uma reconfiguração, onde a farmácia seja um lugar cada vez mais de serviço e menos de produto, cada vez mais de acesso à saúde e menos o produto, uma vez que a entrega do produto está sendo mega facilitada com N aplicações, com tecnologia, com a bagagem que a gente tem de IA e tudo mais. Então, olhando para o seu trabalho hoje, faça essa conta. O mundo mudou, imagina um robô 100% para que a nossa essência, para que o nosso trabalho prevaleça e até fortaleça o que você está fazendo, o que você pode fazer. Tá bom? Eu vejo que, por outro lado, vou colocar isso aqui para a gente também. Emprego deve sim reduzir. Se a gente for congelar a quantidade de hoje para a mesma quantidade com a robotização mais forte, o número de postos de trabalho proporcionalmente cai nesse sentido. Só que se a gente observar também, e eu estou fortemente conectado com o RH, com o processo seletivo, a gente não tem hoje também tantas pessoas como a gente tinha procurando um formato de trabalho que tenha uma escala, que tenha um plantão. Então, ao mesmo tempo, existe também acaba sendo uma certa solução para no meu entendimento, é uma coisa que é importante ser dito, e tá tudo bem pensar diferente, né? O importante é respeitar sempre as opiniões. O que eu estou vendo, gente, o movimento que eu vejo hoje é que, proporcionalmente, as pessoas querem trabalhar cada vez menos num modelo de plantão, num modelo de horário fixo, é a minha percepção. Então, eu estou vendo que uma migração, tem gente indo para trabalhos distintos, trabalhos diferentes que antes não existia. Ou seja, é uma fase de mudança, de alteração e a gente está no meio disso, vivendo isso. Bom, se esse conteúdo fez algum sentido para você, se enriqueceu com uma ideia, com um parâmetro, com uma visão, ficarei muito grato e mais ainda se você der um sinal aí para a gente, quer seja um comentário, um like, isso é super importante aqui pra gente, é o nosso termômetro, tá bom? E se você acha que isso pode ajudar alguém, compartilhe, que a gente tem muito trabalho pela frente dentro da nossa área farmacêutica. Eu fico por aqui e bora farmacêuticar. Me lembrou Tim Maia. Ora bolas, né? Não me amole. Esse papo de emprego, trabalho e muito mais. Então vamos lá, Jô.